Nós estamos numa série de mensagens chamada Valores do Reino. E obviamente eu acho que isso é uma coisa que tem muito assunto a se falar. E a gente vem falando sobre alguns assuntos. Semana passada o pastor Luan liberou uma palavra falando do quanto é importante o posicionamento. Não há zona neutra no reino de Deus. Quando você escolhe ficar neutro, você já escolheu o outro lado. Então é algo muito importante. E essa semana eu fui ministrado pelo Senhor através da leitura. É engraçado que eu li dois livros diferentes essa semana. E os dois trechos que eu li nos dois livros, os trechos que eu li nos dois livros, ambos tratavam do mesmo assunto. E isso foi ministrando meu coração. E o Senhor falou comigo para trazer essa palavra para vocês hoje. Hoje nós vamos falar a respeito do valor da comunidade. Então nós vamos entender o quanto o aspecto coletivo tem valor no reino dos céus. Tem valor para Deus. Tá? Nós temos uma tendência natural ao isolamento. Nós temos uma tendência natural a tentar resolver os nossos problemas sozinhos. Por quê? Porque nós temos uma cultura que estimula a independência. Sim ou não? Nós temos uma cultura que estimula a independência, valoriza a independência, valoriza a conquista individual do próprio braço, valoriza essas coisas individualistas. E quando a gente vai para o reino de Deus, o Senhor valoriza muito tudo aquilo que é coletivo e interdependente, conectado com pessoas. É interessante que tem uma frase muito usada nos nossos dias. Antes de eu continuar, feche seus olhos, vamos fazer uma oração? Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha com essa palavra como uma espada penetrante de dois gumes, Senhor. Acessa a alma e espírito, lugares profundos de nós. Toca, Senhor, não na esfera da mente, mas ministro profundo do coração de cada filho aqui. Mexendo com estruturas, mudando percepções. Que haja, Senhor, uma clareza a respeito daquilo que o Senhor quer liberar entre nós nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, que tudo que vai ser falado aqui não repouse apenas na nossa mente, porque o que repousa na nossa mente pode ser descartado, mas aquilo que ministra o nosso espírito e os nossos corações cria raízes dentro de nós. Então eu te peço que o Senhor venha ministrar espíritos e corações nessa noite. Senhor, abre entendimentos, abre o espírito de cada um, que eles sejam nessa noite, todos nós sejamos nessa noite como uma esponja, absorvendo a graça que está sendo liberada através dessa palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Tem uma frase muito usada nos nossos dias, é uma frase que muita gente usa, você já deve ter ouvido, principalmente na internet. Eu sou a igreja. Quem já ouviu essa frase? Quem já ouviu? A igreja sou eu. Essa é uma frase individualista, egoísta e antibíblica. Não existe sequer um versículo que me dá apoio bíblico para dizer que eu sou a igreja. Isso é a mentira que inventaram daqueles que não conseguem lidar com pessoas, têm problema com perdão, se ofendem facilmente e preferem viver desconectado das pessoas. E para tentar justificar a sua desconexão e o seu individualismo e o seu egoísmo, eles se apoiam no fato de que eles são a igreja. Essa não é só uma frase egoísta, individualista, ela é uma frase antibíblica. Não há sequer um versículo bíblico que me dê apoio para falar essa frase. Nenhum. Principalmente para massificá-la, jogá-la de forma massiva nas redes sociais, por exemplo. Então, a única coisa que eu consigo ser no reino de Deus de maneira individual, e obviamente isso eu vou ser de maneira individualizada, é filho. Então como filho de Deus, eu sou um filho no indivíduo, como indivíduo, no particular, como um.
Eu sou um filho de Deus. Mas não tem como eu ser igreja sozinho, porque igreja é sempre plural, é sempre coletivo. Não existe igreja, não existe a forma de Deus se manifestar através da vida de uma pessoa de maneira individualizada. Ele pode até se manifestar para ela, mas indiscutivelmente através dela só no coletivo. Você entendeu a diferença? Deus se manifestou para Moisés, mas através de Moisés só no coletivo. Deus se manifestou para Davi, mas através de Davi só no coletivo. Entende ou não? Deus nunca se manifesta através de você para você, é sempre para o próximo. Então é sempre no coletivo. Quando Deus quis explicar esse relacionamento, Deus e Filho, Pai Celestial e filhos de Deus, Jesus contou uma história. E pode ser que essa história que eu vou contar agora você não conheça, mas pode ser que você conheça. Quem quiser tomar nota para ler depois, Lucas capítulo 15, a partir do verso 8, 7, 9, tá ali. Lê do começo de Lucas 15, que você vai encontrar. Tá? Tá ali em Lucas 15, que é a parábola que a gente chama de parábola do quê? Do filho pródigo. Esse nome filho pródigo foi a gente que deu. Não foi os autores originais da Bíblia, foi quem organizou ela, que colocou lá a parábola do filho pródigo. Se eu estivesse organizando a Bíblia, eu não ia dar esse nome. Eu ia dar o nome a parábola do pai dos dois filhos. Porque era isso que Deus estava retratando ali. Ali não tem um filho só, não tem só o que foi embora. Ali tem o que ficou em casa também. E ali tem a figura de um pai, que para mim é a centralidade da parábola. A centralidade não são os filhos. A centralidade é a ação do pai mediante, é a reação do pai mediante a ação dos filhos. Aí Jesus conta essa parábola, ele fala, um homem tinha 2 filhos. E o filho mais novo foi imprudente, displicente com aquilo que recebeu do pai. E você deve conhecer algum cristão assim, que recebeu o Senhor, recebeu Jesus, recebeu dons, recebeu graça, remissão, salvação, e foi displicente. Lidou com isso de forma displicente, andou do jeito que quis, foi para o lugar que quis, gastou os bens que o pai liberou de maneira completamente relapsa. Só que um dia esse menino chegou no fundo do poço. Agora, por que a gente chega no fundo do poço? Porque, como disse um pregador do passado, que eu nunca sei quem é quem, porque eu me confundo todo. Não sei se foi Charles Spurgeon, se foi D.L. Moody, não me pergunto, bagunço tudo os nomes desses caras das antigas aí. Teve um deles que disse que a dor é o megafone de Deus. O fundo do... Quem foi? C.S. Lewis. É um desses aí, você viu que eu nem falei o nome do Lewis. Mas a dor é o megafone de Deus, por quê? Porque o fundo do poço era o pai gritando, filho, volta para casa. Era a oração do pai sendo respondida, eu quero meu filho de volta. Então nem todo fundo do poço é ruim. É ruim para quem vive e maravilhoso para o reino dos céus te reconquistando. Porque é o reino dos céus te atraindo de volta como um filho que fugiu da casa do pai. E aí o que acontece? A gente conhece o caráter de Deus e como ele nos enxerga como filhos, o jeito que esse pai recebe os filhos de volta. O pai recebe de braços abertos, com abraço, com beijo, com roupas limpas, com calçados novos, com anel no dedo e com reposicionamento. O pai não só perdoa aquele filho pelo desperdício, mas ele recoloca aquele filho no lugar de filho e celebra a sua volta com o bezerro cevado. Aí a gente tem o segundo tipo de filho ali na parábola. Quem que é? O filho que não foi embora de casa. Não foi embora de casa, mas não entendia nada sobre irmandade. O que ele fez? Quando ele chegou em casa e viu o pai celebrando a volta do filho, ele ficou bravinho. Ficou embirrado do lado de fora da casa e falou que não ia entrar na festa para celebrar o irmão relapso. Porque esse jovem não quis celebrar o irmão que foi relapso? Porque ele era avarento e mesquinho.
individualista, egoísta. E não tinha o coração do pai. O que a gente vê na parábola? De novo, a reação do pai mediante a ação do filho. O pai fica lá dentro e fala assim, não quer entrar, o problema é dele, que ele vai dormir sozinho na outra casa então. É isso que o pai faz? O pai também vai lá. Vai lá o quê? Vai lá colocar o coração daquele outro filho no lugar. O filho reclamou. O senhor me trata como... Eu te sirvo como um empregado. O senhor me trata não, eu te sirvo como um empregado. Eu faço tudo que o senhor manda. Nunca fiz nada errado. O senhor nunca me deu um cabrito para celebrar com meus amigos. É isso. O pai responde assim, filho, tudo que eu tenho é teu. Tem gente que é herdeiro de tudo e ainda está brigando pelos cabritinhos. Briga por lugar, briga por posição, briga por título, briga por quadro. Ama um cabrito. Enquanto é herdeiro de todas as coisas. Por que ele não entendia que era herdeiro? Porque não tinha o coração do pai. Então isso retrata o quê? Isso retrata a igreja. Isso retrata nós. Então vão ter aqueles que são displicentes, imaturos e irresponsáveis com o que o pai está entregando. Vai, onde eles estão? Sentados aqui nessa noite. Sejam muito bem-vindos à casa do pai. Vai ter os que não entendem nada, que não conhecem o coração do pai, que briga por lugar, que são um birrentinho, que quer aparecer, que bate o pé quando o outro prosperou. Vai, na casa do pai tem esse tipo de pessoa. Onde eles estão? Entre nós nessa noite. Isso é parte do que é ser igreja. Jesus já deixou isso claro. Não vai ter uma hegemonia de filhos. Não vai ter uma hegemonia de pessoas aqui nunca. Por quê? Porque Deus resolveu pegar um coletivo e tratar como seu. Deus resolveu pegar um coletivo e tratar como irmãos, como filhos que são irmãos entre si. Agora deixa eu perguntar uma coisa. Quem aqui tem irmão de sangue? Irmão de sanguíneo, que cresceu junto aí? Todo mundo, um monte de gente levantou a mão. Quem já brigou com o irmão? Não existe irmão que não tenha brigado. Então o que isso me mostra? Se dois irmãos que têm a mesma cultura, são criados pelos mesmos pais, normalmente têm as mesmas disciplinas, os mesmos ensinamentos, eles têm personalidades diferentes e brigam, como numa casa de um pai que junta todo mundo, gente de toda tribo, língua, povo e nação, principalmente no Brasil, é ou não é? Somos uma pluralidade, o Brasil é uma mistureba maravilhosa. Aí Jesus junta tudo numa comunidade, chama de filho e fala, agora vocês são irmãos e vocês vão conviver junto numa família de fé, numa comunidade. Você acha que vai dar atrito ou não? Então, querido, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a gente vai até brigar com o irmão. Vai ficar chateadinho. Vai ficar do lado de fora da casa batendo o pezinho, falando, não sei por que ele. Mas o pai vai conquistar o seu coração, vai te levar para dentro e você vai celebrar o reposicionamento do outro. Porque não importa se temos atritos, importa que permaneçamos juntos. É igualzinho a mãe raiz faz. O que a mãe raiz faz? Os dois irmãos brigam, o que ela faz? Vem cá, se abraça. Se abraça, fala que ama. Vocês são irmão. Irmão não dorme brigado. É ou não é assim? E isso é mãe raiz, né? Pai raiz. É ou não é assim? O que o Pai Celestial faz? O mesmo. Não adianta você bater o pé. E deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos falar isso no fim da mensagem. De cada processo que você foge. Se cada problema que você tem com a igreja, você troca de igreja. Escreve o que eu vou te falar. E não falo como profeta. Não falo como profeta agora. Falo como estudo de causa. Você vai ficar aqui até encontrar o mesmo problema que você teve na última igreja da qual você saiu. Porque aqui também tem problema. Você vai sair daqui e vai para a próxima. E vai demorar o mesmo tempo para você encontrar o mesmo problema e você sair de novo. É por isso que tem gente que pinga de igreja em igreja de 1 ano e meio em 1 ano e meio. De 6 meses em 6 meses. De 2 anos em 2 anos. E vive esse ciclo ininterrupto. Por quê? Porque não consegue lidar com o coletivo. O problema não está na igreja, está em você. E por que tem problema na igreja? Porque eu estou aqui.
Porque você está aqui. Olha para a pessoa que está do teu lado, fala para ela assim: você é o problema dessa igreja. Porque nós somos problemáticos. Somos ou não somos? Quem tem mania chata aí? Quem tem? Quem é ranzinza com algumas coisas aí? Levanta a mão. Quem não levantou a mão porque ainda não se olhou no espelho, não conseguiu se ver. Todo mundo tem as suas manias chatas. O que a gente tem que aprender é conviver apesar de. Igreja é permanecer junto apesar dos problemas, apesar das dificuldades. Ai, pastor, sabe o que é? É que tem coisa que eu vejo na igreja que eu não concordo. Você acredita que eu também não concordo com um monte de coisa que eu vejo aqui? Mas você não é o pastor? Sou, mas não faço tudo. Então tem coisas que eu olho e falo assim: ai, Jesus, por que o irmão está fazendo desse jeito? Eu penso, né? Por que o irmão está fazendo assim? Não faz assim não vai ficar bom. Aí no final fica até mais ou menos, você fala, até passa, né? Que eu não faria daquela forma. Eu não faria. Mas não sou eu que estou fazendo. E nem fui chamado para fazer. É ele que foi. Então nem tudo eu concordo. Em compensação tem gente que faz as coisas e fala: rapaz, que ideia boa. Eita, surpreendeu agora. Por quê? Porque nós somos um coletivo de Jesus. Não tem como tudo estar centralizado na figura de uma pessoa. Isso é a maior idiotice que existe. Nós estamos aqui não para ser parecidos com o pastor. Nós estamos aqui para ser parecidos com Cristo. E Cristo libera para cada um dons e talentos que vão multiplicar e vão derramar sobre o corpo, que não tem a ver comigo ou com a Laine, tem a ver com o que Deus está fazendo. Então você como indivíduo é um filho. Só que você só pode ser igreja com pessoas. Porque a igreja não são templos, não são estruturas. Você está sentado num salão que a gente chama de igreja, de maneira errônea. Porque a igreja não é o salão. Igreja somos nós. Exatamente nós. Pessoas são a igreja. É interessante que quando Jesus ele foi ensinar sobre oração, perguntaram para ele assim: como nós devemos orar? Aí ele pegou e ensinou a orar. Ele falou assim: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, entra no seu quarto. Está falando de coisa individualizada, sim ou não? Fecha a tua porta. Fala com seu Pai Celestial que te ouve em secreto. Então, quando você for ter um tempo com Deus, é quem? Você e Deus. É individual. Aí ele pegou e falou assim: deixa eu ensinar você a orar agora. Tua oração vai começar assim, ó. Pai. Nem a oração tem jeito de ficar só para mim. Não é Pai meu. Até na oração individualizada no meu quarto, com a minha porta fechada, com o meu Pai, eu preciso lembrar que Ele não é só meu Pai, Ele é Pai nosso. E no meio do Pai nosso tem o pão nosso de cada dia. Você lembra do teu boleto, você lembra da tua conta para pagar, você lembra das tuas vendas. Quando foi que no meio de tudo isso você também lembrou da venda do irmão, do pão do necessitado, para que o pão se tornasse nosso na tua oração? E não só o pão meu. Ou seja, nem na oração que é totalmente individualizada, totalmente eu e meu Pai, eu devo esquecer que o Pai não é só meu, o Pai é nosso. Que o pão não é só meu, o pão é nosso. Isso vai mostrando o poder do coletivo. O poder que existe na igreja. O valor que existe nisso para Deus. Você falou para a pessoa que ela era o problema da igreja, né? Aí fala para ela agora: você tem muito valor para Jesus e para mim. Mesmo sendo o problema da igreja.
É brincadeira, gente, mas é muito legal isso. O que é interessante? A gente costuma ensinar aqui na igreja, a gente tem um estudo sobre isso, que a gente fala sobre os ambientes que fazem esses filhos amadurecerem. E por que nós temos que amadurecer como cristãos? Preste atenção aqui. Quando a gente lê na Bíblia, lá no Novo Testamento, filho, a gente vai ver lá a tradução filho. Só que essa tradução filho tem duas palavras gregas, porque grego é o original que foi escrito no Novo Testamento. Uma é a palavra teknon e a outra é a palavra huios. Qual que é a diferença de uma e de outra? É que teknon significa filhinhos ou filhos imaturos. Teknon é o menino até 12 anos de idade. Huios é a partir dos 13, quando ele começa a tomar posição de hombridade, de maturidade. Começa a ser forjado nele a maturidade. Qual que é a diferença de um e de outro? A diferença de um e de outro é que o primeiro pronome que uma criança aprende é meu. Quem já teve filho pequeno aí? Ela aprende algumas palavras, e uma palavra que ela aprende muito é pegar o brinquedo, tomar no colo e falar o quê? Meu. Ou seja, a criança pequena quer tudo para si. Filhos imaturos de Deus vão buscar exclusivamente para si próprios, vão pensar no seu umbigo, no seu problema, naquilo que eles precisam, vão pensar em si próprios. Tem problema isso? Nós vamos perceber durante a mensagem que não. São estações, são fases. Não adianta eu forçar que uma criança de 3 anos saiba dividir o brinquedo e eu vou ensinar, mas forçar não. Estão entendendo? Então é natural que haja processo, porque às vezes você chegou na fé cristã agora, você está começando a aprender algumas coisas agora. Então é natural que você lide com imaturidade alguns princípios cristãos que para você ainda não foram construídos, nem consolidados dentro do teu espírito. Sai. Nem consolidados dentro do teu espírito. Então é normal que a gente lide com teknons. Só que ruios ou ruios significa filhos maduros. Filhos que já têm capacidade de administração. Administração do quê? Daquilo que Deus deu, dos dons que te foram derramados, daquilo que te foi entregue. Então há diferença. E aí a gente costuma ensinar que existem 5 P's. P da letra P de pato. 5 P's que nos fazem amadurecer. E eu costumo explicar sobre isso. Eu costumo dizer que o primeiro deles é as práticas espirituais. É o primeiro P, que é uma das coisas que eu falei. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora com teu pai. Só que mesmo nas práticas espirituais, você vai perceber que Deus vai chamar a tua atenção para o coletivo, como eu já expliquei. Aí, o próximo P é a partilha. É aprender a compartilhar, não só do que se tem, não só do pão nosso, mas compartilhar de vida, de amizade, de ouvido, de abraço, de tudo que nós temos para oferecer. Porque a verdade é que as pessoas hoje, muitas vezes, são muito mais necessitadas de ouvido do que de alimento, de compreensão do que de orientação em si. Por que os psicólogos estão em alta, em altíssima? Justamente porque as pessoas pagam para serem ouvidas. Porque existem sessões lá na tua terapia que você só fala. O que o psicólogo fala? Entendo. Entendo. E fica isso. Você só falou. Isso é importante? É tão importante que você paga para ter um ouvido para você. Só que nós somos um coletivo que nós podemos ser amigos para nos ouvir. Não, e eu não estou desmerecendo os psicólogos, a terapia é importantíssima. Se você está num momento de crises emocionais, procure uma terapia. Mas de maneira geral, nós fomos chamados para lidar com isso como igreja coletiva. O outro P que nos amadurece, além da partilha, é as pessoas. Comunhão, querido. Comunidade, relacionamento. Deixa eu te explicar uma coisa. Deixa eu concluir. Então, as pessoas, os problemas vão acontecer no meio disso. E o último é a palavra de Deus, que também nos faz amadurecer. O que eu percebo? Que nessas 5 coisas que nos fazem amadurecer, que eu desenhei aqui, nas 5 a gente depende de gente. Ninguém aprende sozinho.
Você pode ler a Bíblia, de repente você fala assim, mas o que significa isso? Deixa eu procurar o dicionário. Alguém escreveu o dicionário. Deixa eu consultar o chat GPT. Alguém desenvolveu o chat GPT. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não tem jeito de não depender das pessoas. Como eu disse, até na prática mais individualizada, que é a oração, Jesus fez questão de lembrar que o Pai é nosso e o pão é nosso. Então nós dependemos de pessoas para tudo que nós vamos, tudo aquilo que nos vai forjar o nosso amadurecimento e o nosso desenvolvimento do Senhor. Ninguém vai se desenvolver em Deus de maneira individualizada, desconectada, olhando só para si. Nós precisamos das pessoas para crescer. Agora, que é interessante, onde a gente baseou esses 5 P's? Esses 5 P's, 4 deles, nós baseamos em Atos 2,42, que é o retrato de uma igreja coletiva. Em Atos 2,42 está escrito assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Está 4 P's aí. Ensino dos apóstolos, a palavra. Comunhão, pessoas. Partir do pão, partilha. E orações, práticas espirituais. Só que a primeira frase é: eles se dedicavam. Ou seja, comunhão exige dedicação. Relacionamento exige dedicação. Ninguém vai ter amigos sem se esforçar. Isso é tão interessante que a nossa cultura funciona assim, Você vai encontrar aquela pessoa que às vezes você gosta até bastante. Aí você encontrou, sei lá no shopping. Fulano, quanto tempo, que bom te ver. Nós precisamos marcar alguma coisa, cara. Nossa, nós precisamos mesmo. Vamos marcar, vamos marcar. Falou, tchau. Alguém marca? Marca. E às vezes, dependendo da pessoa, você sai de lá falando assim, tomara que não marque, tomara que não marque, tomara que não marque. Por que a gente não marca? Porque comunidade, comunhão, exige dedicação. Eu vou ter que me esforçar para estar junto. Porque para estar com pessoas nem sempre é tão fácil. Principalmente os mais retraídos e tímidos. Então não coloque desculpa na tua timidez. É falta de dedicação. Comunhão precisa ser forçada. Comunidade precisa ser, por mim, precisa ser forçada. Eu tenho que querer estar. Eu tenho que querer participar. Eu tenho que querer estar junto. Quem está entendendo o que eu estou falando? Falo para vocês como um réu confesso. Por quê? Porque lá na minha casa, quem é dada ao barulho de gente é a Laine. Eu sou a pessoa que gosta de ficar na minha, mais quietinho. Está aumentando, eu tenho percebido que está aumentando. Meu limite de interação social está melhorando. Eu estou forçando, está melhorando. Minha cota de interação social está ficando maior. Eu sei disso porque nas últimas 2 festas de inverno, eu ajudei bem pouco aqui de dia. Ainda no meio da festa eu tive que ir para minha sala dar um off assim. Eu tô confessando, gente. Vocês me amam assim ainda? Dá um off, 15 minutinhos. A Laine teve uma vez que ela me ligou. Cadê você? Falei, tô na minha sala, Laine. Calma, deixa eu dar um tempo pra minha cabeça. Eu já volto aí pra baixo. É muito barulho de gente o tempo todo. Nessa eu ajudei o dia inteiro. Ainda fiquei na festa inteira e não precisei ir pra minha sala. Ou seja, você força a comunidade. Você vai esticando o teu ambiente de relacionamento. Ontem, depois de não sei quantos sábados, difícil, é raro eu ter um sábado livre, que eu não tenha nada de compromisso no ministério, mas raro mesmo, a Laine sabe. Começo da semana eu olhei minha agenda e falei, nossa, eu não tenho nada sábado. Glória. Aí eu peguei e falei pra Laine assim, Laine, eu vou armar de andar de kart lá em Birigui. Aí nós fomos. O que eu podia ter feito? O natural, Rodrigo natural. Eu tinha chamado 1 ou 2 amigos, tinha ido lá, tinha andado e tinha ido embora. Eu saí cutucando um monte de gente. Isso é dedicar-se a ter comunhão. Nós fechamos a pista só para nós, lá tinha 20 pessoas da igreja. Ali a gente separou quem é mais competitivo, quem deixa o fruto da carne sair de vez em quando.
Nada, foi muito legal. Mas por que eu fiz isso? Para forçar um ambiente do qual eu sou aquém do que eu acho que deveria ser. Isso para mim é literalmente dedicar-se. Enquanto está acontecendo, eu gosto muito. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque ou nós nos dedicamos a se envolver com a comunidade, querido, ou você vai morrer de maneira individualizada, num cristianismo egoísta, que só pensa em você e que tem Deus como um pé de coelho, como um alho que você põe lá na tua empresa, quem é mais místico, como alguma coisa que você põe atrás da porta. Deus é meramente algum tipo de coisa mística que você usa para te abençoar. Porque você pensa assim, que você não cresceu, você não amadureceu. Você ainda espera que Deus é a fada madrinha. Que a hora que você precisa de alguma coisa, Ele vem com a varinha de condom e te dá. Sai desse mundo Disney de cristianismo. Não existe. Cristianismo é se envolver com pessoas para ser forjado, para ser amadurecido, para crescer, para se desenvolver. Porque há valor no coletivo para Deus. Que nível de valor? Eu não abri a Bíblia ainda, vocês perceberam, né? Tá no fim a leitura bíblica, tá? Então vamos. Que tipo de valor isso tem para Deus? Eu quero que você abra comigo 3 textos, nós não vamos ler, não precisa pôr no telão para mim. Nós não vamos ler, eu quero só que você perceba algo. Abre aí 1 Coríntios capítulo 12 aí na tua Bíblia, dá uma olhadinha assim, ó. Acompanha só o subtítulo comigo, eu quero te explicar um padrão bíblico. Então eu vou dar um panorama de 3 textos agora para você entender um padrão, para você entender a importância que Deus dá para isso. Por que eu estou te mostrando 3 padrões, 3 lugares com o mesmo padrão? Porque segundo o estudo da teologia, que eu também sou teólogo, sempre que você vai ensinar alguma coisa para alguém, você precisa ter pelo menos 3 bases bíblicas. Porque isso é uma doutrina bíblica. É algo que você pode realmente ensinar, porque tem fundamento e base bíblica para ser ensinado. Tá bom? Então eu vou te mostrar 3 agora, um padrão que se repete, que você vai entender que como isso é interessante. 1 Coríntios capítulo 12, você vai começar a olhar aí no teu subtítulo, deve estar falando sobre os dons espirituais. Não é isso que está aí? Começa falando do quê? Dons espirituais. Terminou o assunto de dons, começa um outro assunto. A coletividade, o ambiente do corpo de Cristo, da igreja, não é isso? O próximo assunto? É ou não é? Vai falar, aí esse assunto, esse texto aí é o cerne do que eu estou pregando. Não vou lê-lo, porque não é isso que eu quero focar. Mas o que acontece? Nós somos um corpo. O apóstolo Paulo, ele estava usando a figura do corpo humano para mostrar, um é orelha, outro é olho, outro é umbigo, outro é estômago, outro é coração. Não tem como você olhar, ele fala assim, não tem como a mão olhar para o pé e falar assim, não preciso de você. Nem o pé olhar para o nariz e falar, não preciso de você. Por quê? Porque todos os membros são importantes no corpo. Sim ou não? Todos os membros são importantes no corpo. Então nesse corpo coletivo, chamado corpo de Cristo, tem alguns pregadores que usam o seguinte termo: o homem coletivo chamado Cristo sobre a terra, que é a igreja. Porque se ele é o cabeça da igreja, toda a igreja é o corpo dele. Então não tem como eu começar a falar mal de um órgão, de um membro que é parte da mesma estrutura corporal que eu. Por isso que é ridículo as pessoas que vão para a internet para descer o pau nos pastores ou nos líderes que caíram na sua fé e sucumbiram. E começa aquele ataque de guerra e todo mundo falando mal. O que é isso? Isso é o corpo falando contra o próprio corpo. Isso é biblicamente pecaminoso. Vocês nunca vão me ver fazendo isso. Sabe por quê? Se você ler esse texto aí de 1 Coríntios 12, a parte que fala do corpo, o apóstolo Paulo vai falar assim, olha, inclusive no corpo tem algumas partes indecorosas. E essas partes indecorosas nós tratamos com maior pudor. Nós tratamos com maior decoro. Vamos falar do corpo físico. Quais são as partes indecorosas para você deixar exposto? Você sabe quais são? São as suas partes íntimas. Então ele está falando, existem partes no corpo de Cristo que também são indecorosas.
E elas não podem ser expostas. Esses lugares que são indecorosos, a gente trata com decoro especial. Então vão haver membros do corpo que são indecorosos? É óbvio. Vão haver membros do corpo que Jesus, a gente tem vontade de realmente expor, falar que ele está todo errado. Mas não é isso que a Bíblia manda a gente fazer. A Bíblia manda a gente fazer, tratar com decoro especial as partes indecorosas. Eu me lembro porque tudo que está no Velho Testamento é uma figura da realidade do Novo, é uma sombra, diz a Bíblia. Eu lembro quando Noé era um homem de Deus. Sim, a Bíblia diz que ele era amigo de Deus e andava com Deus. Noé desceu da arca, plantou uma vinha. Quando ele colheu a vinha, ele fez vinho. E é o primeiro relato de vinho na Bíblia. Acredita-se, inclusive, que antes de Noé não tinha vinho. Eles não tinham desenvolvido a técnica. Que Noé, por estar com pouca cultura de agricultura ali para comer, ele de alguma forma pisou as uvas e o vinho surgiu. É só uma teoria, porque não tem relatos de vinho antes de Noé. Então ele fez, e a Bíblia vai dizer que ele bebeu muito e ficou o quê? Bebão. E aí diz que ele ficou bebão dentro da sua tenda, e a Bíblia diz que ele se despiu na sua tenda, ficou nu. O filho mais novo entrou e fez o quê? Saiu para fora, caçoando do pai e expondo a nudez do pai. Eu imagino que ele tenha saído como filho mais novo, dizendo assim: o pai está doidão lá na tenda, peladão. Os dois filhos mais velhos fizeram o quê? A Bíblia vai dizer que pegaram a capa do pai e entraram de costa para não ver a nudez do pai e o cobriram com a sua capa. Quando ele acorda da sua bebedeira, o filho mais novo é amaldiçoado. E os dois filhos mais velhos são abençoados. Por quê? Porque eles cobriram a nudez do pai, que era um homem de Deus, mas que naquele momento estava exposto. Então, membro indecoroso a gente não expõe, a gente cobre. A gente chama para o gabinete, a gente chama para o particular, a gente exorta de maneira amorosa no individual. Não vai para a internet. Isso é antibíblico e pecaminoso. Por quê? Porque você está falando de um corpo. Preste atenção numa coisa. Quem aqui é casado recente, menos de um ano? Levanta a mão. Ninguém? Pode levantar, não vou pedir para você vir aqui não, tá bom, só para a gente saber. Legal. Imagina que você, quando estava para casar, alguém começasse a descer o pau na sua noiva. Por que eu estou falando na época de casar? Porque você estava muito apaixonado. Começasse a descer o pau na sua noiva. Você ia arrumar briga ou não? Ia ou não ia? Sem dúvida. Homem nenhum ia aceitar. E não aceita com a esposa também. Você começa a falar mal da esposa dele. Fala: qual é, mano? Segura tua onda aí. A igreja, que é o corpo de Cristo, também é a noiva dele. Enquanto você vê problemas nela, ele chama ela de pura e imaculada. Porque os problemas dela não são resolvidos por ela mesma, são resolvidos por ele, que é o remidor, o santificador e o purificador dessa igreja. Então, enquanto você está descendo o pau nos outros, Jesus está falando: então, é meu filho. E aí? Enquanto você está descendo o pau nos outros, Jesus está falando: então, eu amo ele igual eu amo você. E aí? Então dá para ficar descendo o pau nos irmãos? E no irmão da outra igreja dá? E no outro pastor que faz diferente do que você concorda, dá? E na igreja que faz tudo errado, biblicamente tudo errado, dá para falar mal? Não, porque tem um monte de gente ali que está inocente, sendo conduzido por lobos, e que são também corpo de Cristo e filhos de Deus. Você entende a amplitude disso? Por isso que eu falei que eu não queria que você entendesse. Eu orei que eu não queria que você entendesse na mente, mas que isso repousasse sobre o seu coração. Por isso que quando a gente se desliga de uma igreja, a gente nunca sai falando mal, porque é pecado. Como eu posso cuspir no prato do qual eu comi por anos? Entende? Fecha o ciclo certinho, abençoado, em paz. Vá em paz, transita em paz. Volte em paz, ande em paz. Entende a diferença? Por quê? Porque somos um corpo coletivo do Cordeiro.
Posso ouvir um amém? Dá um silêncio. Mas continuando, o assunto em 1 Coríntios 12 foi o quê? Dons, corpo de Cristo, igreja. Qual que é o próximo assunto? Amor. 1 Coríntios capítulo 13. Por quê? Porque não tem como viver coletivo sem amar. É impossível. E o que é amor, pastor? Amor é quando tem um monte de coraçõezinhos e meu coração palpita. É isso? Não, isso é paixão. Não tem nada a ver. O amor bíblico, ele não tem a ver com sentimentos. Entenda isso. O amor bíblico, ele é 100% racional e decisivo. Ele não está envolvido com sentimentos. Lógico que vão existir um conjunto de irmãos que nós temos mais afeição. E por isso envolve sentimento. E quanto mais sentimento há, mais doloroso é qualquer tipo de ruptura. Ou de briga. Mas nós não vamos ter sentimentos por todos. Mas a Bíblia manda a gente amar todos. E como eu sei que é assim? Eu sei que é assim primeiro porque Jesus mandou eu amar os meus inimigos. Alguém consegue ter algum sentimento bom por aquela pessoa que te persegue? Só que a Bíblia manda você amar ela. Como você ama? Você ama de maneira consciente. Quando perguntaram para Jesus, qual que é o maior mandamento? Jesus voltou a pergunta dizendo assim, o que diz a lei? O mestre da lei disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, força e entendimento, e ao seu próximo como a você mesmo. Jesus falou exatamente isso, faça assim. Muito boa a sua resposta. Jesus falou isso para ele. Quando Jesus falou essa resposta para ele, ele perguntou assim, e quem é o meu próximo? Por quê? Porque aquele mestre da lei ainda achava que o próximo é aquele que tinha afeição, que ele tinha sentimento. Jesus pegou e explicou, eu vou te explicar quem é o próximo. Vem aqui, deixa eu te explicar. Tinha um homem que estava descendo de Jericó para Jerusalém, caiu na mão de assaltantes, espancaram ele, ele foi roubado, ele ficou jogado na beira da estrada quase morto. Passou um sacerdote e passou de longe e não quis saber dele. Passou um levita e passou de longe e não quis saber dele. Quem que era esse Jesus está falando? Era os obreiros da igreja que falava que amava Jesus, mas não consegue amar ninguém. E foi embora. Aí veio um samaritano. E por que Jesus usou a figura do samaritano? Porque os judeus odiavam os samaritanos. Era uma rixa de raça. Jesus falou assim, aí veio um samaritano. E o samaritano veio, pegou aquele homem, curou as suas feridas, derramou ali óleo e vinho, atou as feridas, colocou-lhe sobre seu animal, ou seja, o homem foi a pé para colocar o homem sobre o animal dele, levou até a hospedaria, pagou a hospedagem, falou para o dono da hospedagem, pode cuidar dele, porque na volta o que custar eu te pago. Ou seja, aquele samaritano colocou tempo, colocou dinheiro, colocou força física para ajudar um estranho. Aí Jesus voltou a pergunta para o mestre da lei e falou assim, nessa história que eu te contei, quem amou o homem assaltado? O mestre da lei respondeu, o samaritano. Jesus falou, vai, faça o mesmo. O que ele está falando? Você não tem que ter afeição ou sentimento para amar. Você tem que decidir amar quem está caído. É uma escolha. Então, você percebeu que no texto ele fala sobre dons espirituais, ele fala sobre igreja, coletivo, e ele fala sobre amor. Por quê? Porque para amar algumas pessoas, eu tenho que amar consciente e não emotivo. Porque tem gente que é irritante, gente. Tem gente que não bate com você. Tem ou não tem? Tem gente que a gente fala assim em casa, nossa, aquele irmão quando cruza comigo no corredor, sangue de Jesus tem poder. Ou você nunca falou, nossa, eu não suporto esse irmão. Só que o amor suporta. Suporta não só no sentido de tolerar, mas no sentido de dar suporte. Mesmo que seja alguém insuportável. Porque o amor escolhe, o amor decide, o amor não sente. Sentimento é para família, é para amigos chegados. Aí envolve sentimento. Do contrário, é decisão, é escolha. Para amar o corpo coletivo de Cristo, eu escolho amar, eu decido amar, eu escolho me envolver, eu decido me envolver, eu escolho ter comunhão, eu decido ter comunhão. Do contrário, eu vou viver sendo um espectador da igreja. Eu venho, sento, assisto, vou para casa. Eu venho, sento, assisto, vou para casa. Eu venho, sento, assisto, vou para casa. Isto não é
igreja de Cristo. Isso é vir a este auditório, ouvir uma boa palavra e não colocá-la em prática na profundidade que existe nela. Por isso que eu quero que a revelação do corpo coletivo de Cristo repouse sobre o teu espírito hoje. Para que você aprenda a viver igreja de maneira intencional. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém mais forte? Lembra que eu falei que ia dar 3 bases bíblicas para você? 1 Coríntios 12, 13. Segunda, Romanos 12. Abre aí, Romanos 12. Romanos capítulo 12. Paulo começa falando em Romanos 12. Primeiro ele vai falar do corpo, acho que no versículo 3 ou 4. 3 e 4. Em seguida ele vai falar de dons espirituais, até o verso 8 mais ou menos. E depois ele começa a falar do quê? De amor. Quais são os três temas? Igreja, corpo coletivo de Cristo, dons, amor. Vai para Efésios capítulo 4. Nós já vamos ler a Bíblia, tá? Eu só estou introduzindo a palavra. Daqui a pouco eu começo a pregar. Estou brincando. Vamos lá. Efésios capítulo 4. O que é os temas aí? Pode olhar para você ver. Começa falando sobre igreja, sobre corpo, sobre coletividade e unidade. Depois entra falando sobre dons. No caso aí os dons dos 5 ministérios. E depois vai falar de amor. Por quê, querido? Porque entenda uma coisa. Te dei 3 bases bíblicas. Daqui a pouco te dou a 4ª. É a que nós vamos ler. Mas tem 3. Então eu posso transformar isso numa doutrina. Vamos lá? Por que isso? Porque não existe conseguir viver comunidade sem amar. E não existe desenvolver dons espirituais fora da comunidade. Deixa eu te explicar. Quem aqui acredita que tem o Espírito Santo dentro de si? Quem acredita? Todos os dons estão disponíveis dentro de você, porque os dons não são seus, são do Espírito. Então quando você se dispõe a estar envolvido com o coletivo, os dons vão fluir de você para abençoar o próximo. Porque não tem como dom nenhum sair de você se não for para abençoar o coletivo, se não for para servir as pessoas. Como eu disse a respeito de Moisés, a manifestação lá na sarça foi para ele conhecer Deus, mas para que Deus fluísse através dele, precisava do coletivo chamado Israel. Então dons espirituais só existem a partir do envolvimento com o coletivo. Porque é no coletivo que o dom se manifesta. Pastor, que tipo de dom? Todos. Quem aqui um amigo já pediu um cafezinho para bater um papo porque ele precisava desabafar alguma coisa e de repente você viu saindo da sua boca coisa que você sabe que não era teu. Você falou, quando você terminou de falar, que você saiu da conversa, falou: meu Deus, como que eu falei tudo aquilo? Quem já teve essa percepção? Que não era você falando. Aquilo era o dom do Espírito, de palavra e de sabedoria saindo de você para abençoar alguém que precisava. Nós só vamos ser usados nos dons quando nós nos expusermos a esse ambiente para que os dons fluam de nós. A maioria, ou pelo menos metade das coisas que eu falo aqui em cima, querido, não está no meu esboço. Por quê? Porque é o Espírito Santo que quer falar do jeito que Ele quer ministrar a igreja. Tanto que a palavra da manhã nunca é igual à da noite. É a mesma palavra, mas ela flui diferente. Por quê? Porque é o Espírito Santo que precisa fluir para abençoar o corpo coletivo de Jesus chamado igreja. Então, sempre é essas 3 coisas juntos. Às vezes você está orando: Jesus, eu quero ser tanto usado pelo Senhor. Deixe-se ser usado por pessoas. Porque quando pessoas te usam, Deus está te usando. Porque Deus não precisa ser servido. Quem precisa ser servido são as pessoas. Ele escolheu ser servido através das pessoas. Se Deus precisasse ser servido, Ele escolhia anjos para servi-lo. Aí quando você sente que uma pessoa está te usando, você fica bravo. Fica ou não fica? Porque nós temos esse senso de individualidade. Vamos lá para 1 Pedro capítulo 5, capítulo 4, versículo 7. Agora nós vamos ler juntos para finalizar a mensagem, tudo bem? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Pode pôr para mim no telão e mantenha aí o texto que nós vamos caminhando por ele. Do 7 ao 12 nós vamos ler. Agora, aqueles 3 textos que eu mostrei eram palavras de Paulo. Aqui é a palavra de Pedro.
Que Pedro? O mesmo que cortou a orelha do soldado, que tinha dificuldade com o coletivo, que tinha dificuldade para lidar com João e Tiago. O mesmo Pedro que tinha ou não tinha? Quem já assistiu The Chosen? Eu acho que aquele Pedro ali que retrataram é muito parecido com o Pedro de verdade. Ranheta, briguento, difícil de lidar, bocudo. Falava na hora que não podia. Era o Pedrão. Aquele era o Pedro Tecnon. Novo, imaturo, jovem ainda. Quem está entendendo? Aqui é um Pedro maduro escrevendo. O Pedro do final da sua vida. O Pedro de barba branca e de cabelo branco. Quem está entendendo o que eu estou falando? O Pedro agora maduro. Pois, não é 1 Coríntios, é 1 Pedro. Eu falei errado? Não acredito. Aí, 1 Pedro. Vamos lá. O fim de todas as coisas está próximo. Quem crê? Amém? O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam prudentes e estejam alertas por meio das suas orações. Nossa, que diferente. Aqui na minha tradução vai estar dediquem-se à oração. Sejam alertas e dediquem-se à oração. Mas vamos continuar. Sobretudo, acima de tudo, e no grego são duas palavras, eu fui pesquisar porque eu achei interessante esse sobretudo. No grego seria acima de todas as coisas. Ou seja, acima de todas as coisas, acima de todas as coisas, de algumas coisas, acima de todas as coisas, sobretudo, amem sinceramente uns aos outros. Acima de tudo, meu querido, você precisa amar o serzinho que está trabalhando do teu lado e que te irrita o dia inteiro. Acima de tudo, ame o seu patrão que você acha injusto. Ame as pessoas que você considera que estão te pisando. Acima de tudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Por quê? Porque o amor perdoa a multidão de pecados. E eu já vi muita gente, muito pregador inclusive, atribuindo essa frase, que o amor perdoa uma multidão de pecados, como sendo o amor de Deus. Não é o amor de Deus que ele está falando, ele está falando do meu amor. Ele está orientando, você deve amar, porque amando, você vai perdoar uma multidão de pecados. Ah, pastor, eu tenho poder para perdoar pecado? Claro que não, Cristo é que tem. Eu tenho poder para perdoar os pecados que fazem contra mim. Porque a gente pensa que pecado é só contra Deus, só que pecado é errar o alvo. E direto a gente erra o alvo com as pessoas. Sim ou não? Quem aqui já tinha intenção boa, mas saiu o tiro pela culatra e deu ruim? E você errou e teve que voltar e falar assim, nossa, me desculpa, não era, a intenção não era essa, mas fiz caca. Já fez ou não fez? E quem aqui sem querer e sem intenção fez uma coisa boa que vieram te elogiar e você, obrigado, e você nem tinha pensado em fazer aquilo, mas deu bom. Então entenda uma coisa, quando pecam contra você, quando pisam na bola com você, querido, perdoe e continue amando. Isso é a essência de viver em comunidade, é a mãe chamando e falando assim, abraça, é teu irmão, perdoa, vocês vão dormir no mesmo quarto. E dependendo da condição financeira, antigamente vocês vão dividir a cama ainda, o pé para um lado e da cabeça para o outro, não é? Não era assim? Era assim. Então, querido, deixa eu te explicar uma coisa. Na família de Deus, nos filhos de Deus, é isso. Você precisa amar que tanto. O tanto de estar disposto a perdoar quantas vezes você for ofendido. O tanto de estar disposto a perdoar quantas vezes te doer. Ai, pastor, mas eu não sei se eu consigo. Não, eu não sei se eu quero. Conseguir você consegue porque Jesus disse que era possível. Então se você não perdoa é porque você ainda não decidiu perdoar. Porque desse perdão também não é sentimento, perdão é decisão. Igualzinho amar é decisão, perdoar também é uma escolha. Eu decido aqui perdoar. Pronto, está decidido. Minha escolha é perdoar desde agora. Às vezes teu sentimento está todo bagunçado, porque era uma pessoa que você tinha afeição, que te machucou demais, mas você escolhe perdoar, você decide perdoar, até que o seu coração seja convencido que você perdoou. Porque um pouquinho desse amor aí perdoa uma multidão de pecados. Então ame-se intensamente, sobretudo, acima de tudo ame.
Porque senão não dá para viver coletivo. Ai, pastor, mas é que você não sabe o que fizeram comigo. Oh, coitado, a terra deve estar orbitando ao redor de você. Centro do universo chamado eu. Sai do centro, irmão. Coloca Cristo. Ele sofreu nu na cruz para perdoar você. E você não consegue lidar com uma ofensinha porque te disseram que você não queria ouvir? Vamos crescer, pequeno Tecnon. Deus está te forjando para um crescimento e você não está sabendo lidar com as ofensas. Jesus disse: é inevitável que venham as ofensas. É o quê? Inevitável. Por quê? Porque nós vivemos coletivo e coletivo vai se ofender. Não tem como. Então, sabe o que você tem que fazer? Guardar um estoque de perdão pronto para ser entregue. Deixa perdão no crédito para as pessoas. Entendeu? Perdão já tem que ser no crédito. Deixa a pessoa só debitar. Vai lá e bucha mais. Porque todo o perdão que você tem para dar está em Deus. Porque Ele te deu todo o perdão que você não merecia. Entendeu? Então vamos continuar. Esse Pedro que está mandando você perdoar acima de tudo e amar acima de tudo foi o cara que cortou a orelha do soldado quando foram prender Jesus. Você consegue entender a diferença de alguém imaturo para alguém maduro? Esse foi o cara que quando falaram para ele: nós vamos crucificar você, você vai morrer crucificado, igual o Deus que você serve. Ele falou assim: tudo bem, só que eu não quero ser crucificado igual ele, porque eu não sou digno disso. Virar a cruz de Pedro de ponta cabeça e crucificar ele de ponta cabeça. Isso é historicamente comprovado. Porque ele não se sentiu digno de ser crucificado como Jesus. É esse o mesmo Pedro que cortava a orelha dos outros, ficava bravo, brigava, saia no soco. Isso é amadurecimento. Não tem como não amadurecer com Cristo. Sejam mutuamente hospitaleiros. Sem o quê? Sem o quê? Quem reclamou essa semana? Quem reclamou essa semana, levanta a mão. O que ele está falando? Aprenda a lidar com o coletivo e não reclama não. Sejam mutuamente hospitaleiros. Abra a porta da tua casa, receba as pessoas, ame as pessoas e não reclame. Porque não existe vida cristã sem coletividade. Não existe andar com Jesus sem coletivo. Deixa de ser reclamão. Está na hora de amadurecer. Está na hora de crescer. Tudo que Deus permite que chegue na tua vida é para forjar você para ser alguém mais parecido com Jesus. Vamos lá. Próximo. Cada um exerça o quê? O quê? Então do que ele estava falando mesmo? De relacionamento coletivo, de amor. E agora ele está falando do quê? Quais são os 3 assuntos? Os mesmos. Já que você está exposto a amar as pessoas e se envolver com ela, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Há múltiplas formas da graça de Deus operar. Cada um tem um dom, cada um tem um jeito de ser, cada um tem uma forma de servir. Deixa fluir, irmão. Deixa Deus te usar. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: deixa Deus te usar. Não fala não. Eu vou falar: chega de ser crente de banco, irmão. Eu vou fazer essa piada que ela é ruim. Eu fiz de manhã e ela é ruim, tá? Mas vocês dão risada para me ajudar? Então vai. Nessa igreja não tem crente de banco. Porque só tem cadeiras. Então aqui é o crente de cadeira. E já que você está sendo crente de cadeira, eu vou expulsar o Exu cadeira da tua vida. Dá uma cadeirada nas tuas costas para ver se você reage. Então não existe. Entenda uma coisa: membro que não funciona do meu corpo tem que ir para o hospital. Ele vai estragar o corpo. Porque se você decidiu amar e viver no coletivo, você tem dom. Se tem dom, tem que fluir, querido. Do contrário, tu é uma represa. Uma hora vai explodir, vai estragar tudo. Porque rim parado é hemodiálise, coração parado é morte. Sangue parado de correr é trombose. Tem que cortar.
Então não dá para ficar preso nessa cadeira mais. Jesus quer te misturar, porque há valor no coletivo. Jesus quer jogar todo mundo no liquidificador chamado igreja, falando assim, ó, agora vocês vão viver juntos. Vocês vão ser uma comunidade, olhando para mim, mas vivendo no coletivo. Tendo eu como alvo, mas vivendo com imperfeitos. Até porque nós somos uma comunidade de pessoas complicadas. Uma comunidade de pessoas difíceis. Uma comunidade de pessoas cheias de problemas. Estou errado? Mas eu estou vendo tanta auréola aqui de cima. Olha quantas. E lógico que eu não estou vendo a auréola e você também não está vendo em mim. Porque eis aqui alguém santificado, cheio de B.O. E que só decidiu falar sim para Jesus. E deixa eu te falar, o meu dom não é melhor do dom de quem limpa o banheiro para você usar. E eu vou te falar, é bem provável que o galardão dele, a recompensa dele é maior que a minha. Porque o meu dom está exposto. Com a exposição vem o elogio. Com o elogio eu posso pegar a glória para mim. Ninguém vai elogiar o irmão que limpou o banheiro. Então a recompensa é toda dele. Agora, que diferença há entre o dom dele e o meu dom? Nenhuma. No reino de Deus, eu sou uma parte do corpo, ela é outra. Está tudo certo. Todos cumprimos e servimos a Deus administrando a graça que Deus derramou sobre nós. Nas suas múltiplas formas. E aí nós servimos. 11. Se alguém fala, quem é que é falante? Quem é que é falante? Levanta a mão, não vou pedir para você falar não. Quem é que é falante? Então tá, se alguém fala, faça quem transmite a palavra de Deus. Então ao invés de ficar falando porcaria, se enche um pouco da palavra de Deus, quando você for falar, pelo menos vai sair Deus da tua boca. Entendeu? Quem fala, faça como quem transmite a palavra. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê. Você gosta de servir? Tem gente que você não precisa pedir, ele está fazendo, está servindo. Faça com a força que Deus te provê. De forma que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. A quem sejam glória e poder pelos séculos dos séculos. Só o 12 agora. Amados, não estranhem o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Do que Pedro está falando? É o fogo do Espírito esse aí? Hã? O assunto é o fogo do Espírito? Não, o assunto é o quê? Igreja, coletivo e relacionamento. Que fogo é esse que ele está falando que vem para provar a gente? O fogo dos problemas entre nós, irmão. As faíscas que saem, os atritos. Então vai ter fogo, vai ter faísca. E elas vêm para quê? Para nos provar e nos depurar e nos purificar e nos amadurecer. Ou eu aprendo a lidar com o serzinho que serve do meu lado. Tenho jogo de cintura, cedo em algumas coisas, dou um passo para trás, ajo com humildade. Ou eu vou ser orgulhoso, quero tudo do meu jeito. E como tem gente orgulhoso que quer que tudo saia do seu jeito. Se eu fazer desse jeito, ele não põe nem a mão. Então atrofia. Não tem que ser tudo do teu jeito. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, não tem que ser tudo do teu jeito. Agora repete, nem tudo do meu. É isso. É achar um equilíbrio no meio desse fogo que vai provando a gente. E a gente tem que saber, opa, quase que eu caio aqui. Saber lidar para lá e para cá. Entende? Vou amarrar meu cadarço, eu não quero cair aqui, tá? Então a gente tem que saber lidar com isso, porque isso é o coletivo de Jesus. Não é nada estranho o que está acontecendo. Não, parou até o 12. Não é nada estranho o que está acontecendo. Tem alguma coisa estranha? Ele falou? Não lida com isso como se fosse alguma coisa estranha. É normal. É normal. Fala para a pessoa que está do teu lado, vou te chamar de qualquer jeito, irmão. Pronto. Vai para o 5.1 agora. 5.1. Estamos acabando, tá, gente? 5.1. Portanto, eu, que também sou presbítero, e eu vou te ensinar uma coisa a respeito dessa palavra,
testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada, peço aos presbíteros entre vocês que, presta atenção, a palavra presbítero no grego significa literalmente ancião. Então vamos deixar mais bonito, mais contemporâneo, velho. Pessoa que tem cabelo branco assim, igual certas pessoas que eu estou vendo aqui de cima, o cabelo todo branco, estou brincando. Quando a Bíblia traz a palavra presbíteros, ela não está falando necessariamente de pessoas velhas em idade, mas de pessoas maduras no seu relacionamento com Cristo e no seu relacionamento com as pessoas. Ela está falando literalmente de pessoas amadurecidas. Entende? Ela não está falando literalmente de pessoas envelhecidas pelo tempo. Então Pedro está dizendo a respeito dele mesmo, porque ele já reconhecia isso. Eu que amadureci muito. E que hoje sou um ancião, sou alguém que tem uma voz, que pode fazer parte de um presbitério, ou seja, alguém que tem uma voz de conselho sobre outros, alguém que é maduro o suficiente para ter uma voz de conselho sobre outro. Eu digo, na figura de um conselheiro, na figura de alguém maduro. Falo também aos que são da igreja e que são maduros. E tem muito jovem maduro e tem muito velho imaturo. Eu conheço ambos. Você conhece? Eu conheço. Tem muito, espiritualmente dizendo, tem muito jovem maduro e muito velho imaturo. Porque a maturidade cristã não tem a ver com idade. A idade ajuda. Falo como quem está envelhecendo. Eu já tenho 45. Então, falo como quem está envelhecendo. A maturidade ajuda, porque você vai tendo outra percepção da vida. Porém, a maturidade cristã não depende disso. Ela depende do quanto você se entrega a Deus, a Jesus e ao relacionamento com o próximo para ser amadurecido. Então, olha o que ele vai pedir. Verso 2. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem, porque por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com desejo de servir. Os mais maduros precisam pastorear os ruios, pastoreiam os tecnons. Isso não é a figura de uma pessoa, isso não está centrado no Rodrigo Medina. Isso é uma figura coletiva, de um corpo coletivo. Os que têm mais maturidade precisam ser conselheiros, precisam ser pessoas que cuidam do coração do outro, que pastoreiam. O que é pastorear? Pastorear é dar ouvidos, é cuidar, é aconselhar, é estar disponível. Não dá para eu estar disponível para todos vocês, eu sou um só. É humanamente impossível. Mas por isso que nós temos que levantar um coletivo de pessoas mais maduras, não no auge da sua maturidade, porque ninguém chega nisso. Quando a gente amadurecer tudo que tem que amadurecer, Jesus leva a gente embora. A gente fica bom demais. Ele leva embora. Então, as pessoas mais maduras, as que entendem que já tem uma caminhada, precisa ser uma bênção na vida dos tecnons. Só que normalmente ele não tem paciência. Essas perguntinhas. Gosta de sentar com os outros maduros para ficar discutindo teologia, irmão. Vai arrumar o que fazer. Discutir teologia é a coisa mais tola que existe, é perca de tempo. Ajuda alguém, ensina alguém, deposita o que você tem, derrama o que você tem. Continua aqui, ó. Faça isso com desejo de servir, sem ganância, servindo as pessoas de boa vontade. Versículo 3. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Querido, ninguém tem domínio sobre a vida de ninguém. Eu já vi estrutura de discipulados assim, ó. Eu não posso fazer isso sem falar com o meu discipulador. Irmão, pelo amor de Deus, você é livre. E eu já vou falar sobre sujeição, que é a próxima parte. Você é livre, mas se você se sujeitar voluntariamente, isso é uma dádiva para a tua vida. Vamos lá, continuando. Quando se manifestar o Supremo Pastor Jesus, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Se agiu daquele jeito, então seja maduro e haja certo. Versículo 5. Da mesma forma, jovens. Aí, quem que é os jovens aqui que ele está retratando? Os menos maduros, os mais tecnons. Da mesma forma, os mais jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros. Olha só a orientação de Pedro. Ei, você que ainda tem a aprender, sujeite-se.
não de maneira impositiva a alguém dominador, mas sujeite-se voluntariamente, porque isso é abençoador para a tua vida. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu costumo falar que pastores que caminham sozinhos, eles caminham para o precipício sem perceber. Eu tenho pessoas sobre a minha vida e me sujeito a elas voluntariamente, porque isso é uma bênção e uma proteção para mim. Pessoas que falam sobre a minha vida, que me orientam, que me aconselham, das quais eu posso expor as minhas dores, o meu coração, para que eu seja aconselhado mediante a percepção mais madura que eles têm de Cristo do que eu. É uma sujeição voluntária que me abençoa. Só que tem pessoas que não se sujeitam. Por quê? Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos... Porque ele entrou... Essa frase a gente usa, mas o resto do versículo não, nunca. Porque ele termina o assunto falando sobre orgulho. Porque a não sujeição é orgulho. O que é o orgulho? É não saber expor que está com problema. É não expor para ninguém que está com dificuldade. É não ter coragem de falar das suas dores, dos seus enfrentamentos. É ser uma pessoa orgulhosa e achar que resolve tudo sozinho. Deixa comigo, eu faço, eu resolvo. Eu conheço a Bíblia, eu conheço Deus. Tu é orgulhoso e o teu orgulho está te afastando da graça de Deus. Porque Deus resiste o orgulhoso. E como tem membro do corpo orgulhoso, como tem crente orgulhoso, quer resolver tudo sozinho. Eu já vi gente passar perrengue no financeiro, querido. O que acontece? Da vida desestabilizar, perder um emprego, acontecer um acidente. Aí às vezes você chega na pessoa e fala assim, irmão, você fica sabendo, alguém te conta, porque a pessoa não tem coragem de falar. Chega no irmão e fala, irmão, vamos separar uma comprinha do mercado solidário para você. Misericórdia, pastor. Não preciso disso não, Deus vai prover. Deus está provendo, cabeçudo, e você não está pegando, porque tu é orgulhoso. Você pega uma compra, você alivia milão dos teus gastos. Sim ou não? Aí não pega a compra e não paga o aluguel. Ó, testemunho maravilhoso do orgulhoso. Entende o que eu estou falando? Por quê? Porque a gente não está aberto para se sujeitar, abrir as nossas dificuldades, mostrar que somos falhos, incapazes, que não estamos conseguindo lidar com a situação. Querido, eu já passei várias vezes por perrengues. Eu não sou melhor que você, tá? Saiba disso. Eu lembro um dia que eu liguei para o meu pastor, num sábado à noite, num aperto danado, o coração explodindo. Falei assim, eu não sei nem como eu vou pregar amanhã. Sabe o que ele respondeu para mim? Do jeito que você prega todo domingo no Espírito, esquece a tua alma. É nessa hora que Deus está separando o você menino do você maduro. Aí termina a pregação, a pessoa vem, pastor, Deus falou comigo e tal. Aí você entra no carro e sai e vai embora chorando para casa. Isso é real? É real. Mas nós temos que aprender a abrir os nossos corações e ter os conselheiros para nos colocar nos nossos lugares, nos lugares que Deus tem para nós, nos momentos que a vida aperta. Agora isso é uma sujeição voluntária. É humildade. Sabe o que é humildade? É se rebaixar voluntariamente. É se colocar menor que o outro para servir, mesmo sabendo que você é maior. É fazer serviço simples, com a mesma graça que você faria a pregação para o estádio mais lotado do mundo. Entende? É pôr a mão na massa, entendendo que tudo que você faz para os outros, você está servindo ao Senhor. É ter simplicidade no agir. É não achar que o teu lugar é só os grandes lugares. É reconhecer que você é falho e incapaz e que sozinho você não vai dar conta. É chegar nas pessoas que são mais maduras que você e falar assim, me ensina isso que você está entendendo, porque a religiosidade que me ensinaram travou o meu crescimento. Eu quero aprender a conhecer Jesus como você conhece. É ter a capacidade de chegar em alguém mais jovem que você e ser humilde para falar para ele, ó, você conhece mais do que eu e entende mais de Deus que eu, me explica isso. É se sujeitar voluntariamente para que esse corpo seja fortalecido e cresça. Nós somos corpo coletivo de Jesus. Então não seja orgulhoso. Deus existe.
Viva o coletivo da maneira que Jesus quer. Jesus valoriza a comunidade. Coloque-se de pé. Vamos cear.